Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, para apresentar o Clique Jornal, que é mantido pelo SINDCT. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web do SINDCT, ele propõe esse link entre os trabalhadores, o sindicato e a sociedade, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas do sindicato, da sociedade e as lutas do dia a dia. Esse é o Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Na última semana, o prefeito de São José dos Campos, Carlinhos de Almeida, do Partido dos Trabalhadores, ele protocolou na Câmara Municipal de São José dos Campos a nova lei do zoneamento que vai arremeter até o ano de 2010, há 5 anos atrás, para reparar as questões do zoneamento aqui de São José dos Campos. A Rádio CT, através do seu departamento de rádio jornalismo, está debatendo para trazer uma clareza para a sociedade a respeito do novo zoneamento. Shirley Marciano, o debate ele está gradativamente alcançando índices de discussão inimagináveis, não é, Shirley? Eu acho importante, Paulinho, que o debate seja aberto, que as pessoas possam ouvir todos os lados, né? Aí sim ela tirar uma conclusão, né? Porque de repente ela está ali com uma informação parcial, então assim a rádio está dando uma oportunidade para que as pessoas elas consigam perceber cada uma das informações e ela, a partir disso, analisar e ter uma ideia sobre aquilo tudo e poder julgar, né, de repente. Uma terceira opção, uma terceira opinião, né? Eu acho que tem mais de 3, né? Tem vários lados aí, né? Tá, se fosse jogo de sinuca, seria a nega, né? Para saber qual a melhor das 5. Acredito que sim. Das 5. Conosco hoje aqui o presidente da Associação para a Revitalização do Jardim Esplanada, que de todas as questões aqui debatidas, o bairro que mais tem tocado nessa questão do zoneamento é exatamente o Jardim Esplanada. Conosco o arquiteto, o Weber Rios, ele é o presidente da ARES, que é a Associação para a Revitalização do Jardim Esplanada aqui de São José dos Campos. Arquiteto, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Que alegria recebê-lo aqui para mais uma conversa a respeito da nova lei de zoneamento. Muito obrigado, o prazer é todo meu de estar aqui e agradeço o convite. Olha, a lei de zoneamento de São José dos Campos nunca teve tão em voga aí, com tanta gente debatendo, as rádios, as TVs, os próprios jornais, os debates das associações. E por falar em associação, você é o presidente da ARES. Exatamente, Paulinho. Na verdade, assim, até deixa eu me apresentar para os ouvintes, né? Meu nome é Weber Rios, eu sou arquiteto, tenho 43 anos, sou urbanista também. Moro em São José dos Campos desde 1973, ou seja, eu cheguei na cidade com 2 anos de idade e vim morar no Jardim Esplanada, na rua Vital Brasil, uma residência que meu pai comprou na década de 70 naquele bairro, né? Depois acabamos vendendo aquela casa e fomos morar no edifício Mayflower, que também fica dentro do Esplanada, né? Então eu cresci nessa região, eu cresci no Esplanada, a região é muito boa, eu tive uma infância muito bacana naquele local, né? Mas de fato o que acontece é que o Esplanada, hoje, ele não é mais o Esplanada de 40 anos atrás, né, Paulinho?
Há 40 anos atrás, ele era um bairro limítrofe na cidade. Com perdão da pergunta, qual a sua idade? 43, vou fazer 44. Poxa vida, era um bebê, né? Há 40 anos atrás, né? 3 anos, o Jardim Esplanada tinha longas avenidas. Exatamente. Eu cheguei numa época em que a cidade tinha 250 mil habitantes, né? E hoje São José cresceu do jeito que a gente vê aí na rua, né? Você falou uma palavra limítrofe. Sim, há 40 anos atrás, o Esplanada ele era praticamente limite de São José dos Campos, né? Você não tinha a Avenida Eduardo Cury, ele era um bairro sem saída. Hoje nós temos a Avenida Eduardo Cury, nós temos Via Oeste, temos Urbanova, temos Alphaville, temos o Jardim das Indústrias, que cresceu muito. Então, há 40 anos atrás, o Esplanada ele era um bairro solitário. E hoje o Esplanada ele é um bairro de ligação entre os bairros, inclusive ele é considerado um bairro central. As pessoas se utilizam das vias do Esplanada para chegarem nos seus bairros, na sua casa, no Shopping Colinas, na Via Oeste. Agora, recentemente, eu ouvi dizer que vão abrir uma avenida, da Avenida Cassiano Ricardo até a Via Oeste. Isso significa que as pessoas vão sair do Aquários, vão ter mais uma opção de cair na Via Oeste e da Via Oeste, através do Esplanada, chegar até o centro da cidade. Então, o Esplanada em nada mais é o que ele foi há 40 anos atrás. Não justifica um bairro manter o mesmo zoneamento durante 40 ou 50 anos. A Ares não é contra o crescimento da cidade, nós somos contra medidas e soluções que acompanhem este crescimento da cidade. Bom, e qual é o objetivo da Ares, que é a Associação de Revitalização do Esplanada? Ela nasceu em que ano? A Ares nasceu fazem 3 anos. Agora, recente. Isso, recente. Como eu disse, eu sou arquiteto urbanista, eu tenho uma empresa de arquitetura e tenho uma construtora, como já foi dito aqui na rádio anteriormente. Exatamente. Então, ela nasceu há 3 anos. Como é que ela foi concebida? Ela teve uma eleição, ela tem sócios. Eu gostaria de conhecer a Ares. Olha, eu trouxe uma série de documentos aqui que, obviamente, o nosso ouvinte não vai conseguir ver, mas os documentos estão aqui à disposição de todos, inclusive através do nosso e-mail, que é ares.esplanada@gmail.com. ares.esplanada@gmail.com. Ok. Na verdade, a Ares ela foi concebida por vários motivos, né? Nós temos hoje uma série de pessoas que moram no Esplanada e que não querem mais, não aguentam mais aquela situação de trânsito, de falta de segurança. Para você ter uma ideia, hoje eu liguei nas escolas e nós chegamos a um número de aproximadamente 13 mil alunos circulando dentro do bairro. Dentro do Jardim Esplanada, 13 mil? 13 mil, Anglo, Poliedro, Instituto São José e ETEP. Só na ETEP são 8 mil alunos. Que maravilha. Então é muita coisa, né? Por exemplo, você tem a Rua Laurenti Martins, onde de um lado você tem a concessionária da BMW, da Original, você tem prédios altos, você tem a ANAC, você tem o Anglo e você tem o Poliedro. Do outro lado da rua, o zoneamento diz que é somente residencial. Como é que as pessoas que moram nessa rua estão se sentindo? De um lado da rua vale tudo e do outro lado da rua não vale nada. Então, né? mas não está aparecendo na legislação essa parte que do poliedro, desses locais, não aparece na lei? Quer dizer, então, na lei não poderia ter feito. Não é que poderia, porque eles têm entrada pela Avenida Eduardo Cury. Só que o fundo deles dá para a Rua Laurenti Martins. E, na verdade, é o fundo dentro do Esplanada. É dentro do Esplanada. Agora, as empresas dessas que você citou, elas criaram um zoneamento paralelo no Jardim Esplanada com a chegada delas ali? Não, veja bem, como eu disse, a Ares não é contra o crescimento. O crescimento precisa acontecer, a cidade precisa crescer. Na verdade, a cidade tem 3 formas de crescer. Ou a gente cresce para o alto através da verticalização, ou a gente cresce para os lados, chegando cada vez mais perto dos rios, das montanhas e aumentando o espaço urbano da cidade, ou a gente cresce para baixo. Cresce para baixo como? O metrô é um crescimento da cidade que é subterrâneo, né? Então a cidade vai crescendo, as empresas vão chegando, a Avenida Eduardo Cury é uma avenida nova em relação à idade do Esplanada, e nessa avenida é permitido estas ações comerciais, esses comércios e esses serviços. Só que os terrenos, eles dão de fundo para a Rua Laurenti Martins, Roberval Frois, Maria Demétria Kifuri, e as pessoas que moram nessa rua ficaram com um monte de comércio na frente da sua residência. E hoje você tem problema
problema de escoamento de alunos, você tem um trânsito enorme nessas ruas e isso precisa ser corrigido. A cidade não cresceu porque eu quis, ou porque o Paulinho quis, ou porque a outra associação quis. A cidade cresceu porque ela precisa crescer. Arquiteto, o que é que a Ares defende com relação à nova lei de zoneamento que foi protocolada na Câmara? Especificamente com relação ao bairro lá. Exatamente. Tá, eu vou dizer o que a Ares defende, mas é importante dizer que nós defendemos porque nós temos estudos técnicos. Nós fotografamos no Jardim Esplanada 205 residências que já não correspondem mais com o zoneamento atual. São 42 imóveis dos nossos associados que os nossos associados querem vender. Eles não se sentem mais seguros no bairro, eles são pessoas que já são idosos, né? Querem sair de lá e não conseguem vender. 61 imóveis onde já existem comércios instalados. 18 imóveis onde funcionam escolinhas. 11 imóveis onde funcionam escolinhas, 18 imóveis que têm aparência de abandono, 73 imóveis à venda. Isso dão 205 imóveis, num total de 623. 30% do bairro já não está mais dentro do zoneamento atual. Por causa desse estudo, por causa do impacto de trânsito que a gente tem no bairro, por causa de todas essas coisas que nós estamos levantando aqui, nós defendemos que o Esplanada se torne ou tenha mais avenidas comerciais e de serviço. E é isso que nós defendemos. Na verdade, a Ares também foi criada porque houve uma insensibilidade por parte da associação de entender que nós tínhamos problemas lá. E esses problemas não eram vistos, né? A outra associação só enxerga a sua própria situação, mas não o problema dos outros. Nós temos, a maioria dos nossos associados moram no Esplanada. O fato de eu não morar no Esplanada, e eu não moro no Esplanada, e eu não moro porque eu me sinto inseguro de morar lá, não significa que eu não tenha autonomia para poder falar a respeito dessa situação. Você não mora lá, mas mora quantos metros dali? Eu moro no Urbanova, eu passo por dentro do Esplanada todo dia. Né? E eu tenho uma residência, né, em função do problema de trânsito, eu tenho uma residência que eu uso para tomar banho, para descansar. No Jardim Esplanada? No Jardim Esplanada. No seu nome? No meu nome. Então mora. A residência é minha, né? A título de residência, né? Ele tem um imóvel lá, acho que é importante. Eu utilizo a residência, mas a minha residência, onde eu moro, onde eu durmo, é no Urbanova. Só que essa residência, o meu caso particular, que na verdade eu estou como presidente da Ares, a intenção não é falar sobre os meus problemas particulares, mas assim, o problema começa porque você tem um problema e você começa a perceber que as pessoas do seu lado têm o mesmo problema que você. Weber, mas assim, tudo bem, as pessoas têm um problema. Mas de acordo com a pesquisa que foi apresentada para a gente, segundo o que disseram, eu também não peguei a pesquisa, mais de 80% da população local, moradores, eles acham que não tem que mudar o zoneamento, que não tem que flexibilizar, tem que manter aquele mesmo padrão. Aí a pergunta seria a seguinte: quem tem mais valor? A pessoa que tem interesse de... Quem são essas pessoas? Você fala que está incomodada com o bairro, afinal de contas, sendo que a maioria, segundo a pesquisa, eles querem manter o que é hoje o Esplanada. Tá, então vamos por partes. Primeiro o seguinte, essa pesquisa ela não é verdadeira, tá? Eu tenho 2 e-mails aqui da outra associação dizendo que quem opta por comércios e serviços está optando por supermercados, revenda de carros, concessionárias, shopping center, edifícios comerciais, loja de depósitos de tintas, etc. Esse é um e-mail da outra associação, da presidente da outra associação. Nada disso representa a verdade. Então você comunica à população que se abrir para comércio você vai ter supermercados e shopping centers. É óbvio que a população vai dizer que é contra. Então esta é uma pesquisa tendenciosa. Você informa dados errados para fazer uma pesquisa. Essa pesquisa não pode ser levada em consideração. E o fato de eu morar do fato de eu não morar no Esplanada não significa que a maioria dos nossos associados moram no Esplanada. Moram na Clóvis Bevilacqua, na Presidente Venceslau Braz, na Graça Aranha, na Benedito Silva Ramos, na Pascoal Moreira. As pessoas me procuraram porque eu comecei esse movimento e nós fundamos a Ares em função disso. Quem hoje quer morar numa rua que você tem 4 trailers de lanche? Quem quer morar numa rua onde de um lado pode tudo e do outro lado não pode nada? A Benedito Silva Ramos é corredor de ônibus. 6 horas da manhã está passando um ônibus na rua. A Pascoal Moreira tem um monte de casas fechadas e abandonadas. Então é muito melhor você transformar isso em comércio e poder atrair investimento para os bairros do que não atrair investimento. E outra coisa, o especulador, ele
compra e ele entra no mercado quando o imóvel está barato. Hoje o imóvel está extremamente desvalorizado no Esplanada, em função da grande quantidade de casas que nós temos lá. E mesmo quando o mercado estava aquecido, estes imóveis estavam fechados e desvalorizados. Agora, você deu um dado aqui interessante. O Jardim Esplanada conta hoje com 30% de imóveis disponíveis para locação ou venda. Isso corresponde a quantos imóveis? São 205 imóveis nas áreas que nós pesquisamos, porque nós não pesquisamos as áreas já comerciais, nós pesquisamos as áreas residenciais. Então, nessas áreas residenciais já existe um acúmulo muito grande. O que acontece? Nós temos hoje pessoas que estão comprando casas no Esplanada para transformar em armazém, em almoxarifado. Porque é mais barato você comprar uma casa no Esplanada do que você comprar um galpão comercial no Jardim Morumbi, ou basicamente o mesmo preço. Nós precisamos recuperar o valor desses imóveis, né? Então, as pessoas que moram hoje na frente das escolas, vocês já experimentaram tentar estacionar o carro 7 horas da noite? Quem está na frente do Instituto São José, do Ângulo, do Objetivo, do Poliedro, ou da ETEP, você não tem estacionamento. Então, você não pode mais nem receber uma visita dentro da sua casa. Essas pessoas que criaram os seus filhos saíram de sua casa e você ficou sozinha dentro de uma casa que não tem valor comercial. Esses imóveis perderam os valores e a gente está tentando recuperar o valor desses imóveis e também olhar de que a cidade precisa do novo polo de investimento. Então, mas ele se transformaria, então, em valor de imóvel para comércio. Sim. E daí, então, invalidaria a coisa da residência. Não, então, a gente faz o seguinte. A Shirley remete a pergunta para o próximo bloco, para o Weber Rios, e eu deixo uma pergunta para você responder, para o arquiteto responder no próximo bloco. Quem é que você acha que tem mais direito de decidir sobre o futuro do Jardim Esplanada? Quem vem fazer negócio, aqui você citou aí agora, que está comprando no Esplanada, ou os moradores? Essa pergunta é para o próximo bloco com o arquiteto Weber Rios. Ele é o presidente da ARES, Associação para a Revitalização do Jardim Esplanada, neste momento que o município passa por uma nova lei de zoneamento que vai contemplar toda a cidade. Um instante só, o Clique Jornal e o Weber Rios volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados.
Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, no Jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. Lembrando que o Clique Jornal trata de um programa de variedades e não apenas de CIT, de Ciência e Tecnologia, de política, de questões sindicais ou de cultura, não. Na programação a gente aborda desde o clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais e também a nova lei do zoneamento. Bom, aproveitando a presença do nosso entrevistado, o arquiteto Weber Rios, eu gostaria de registrar aqui, até para que ele tome ciência de quem está te ouvindo agora. O INPE, o DCTA aqui de São José dos Campos está confirmando a audiência, o CEMADEM aqui no Parque Tecnológico, o Fórum de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades de CIT que acompanha a programação e esse bate-papo aqui no Clique Jornal. CPTEC de Cachoeira Paulista nos ouvindo, CTI em Campinas, que é o Centro de Lançamento de Tecnológico de Informação Renato Archer, nos ouve em Natal, no Rio Grande do Norte, também a CLBI, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em Alcântara, no Maranhão, CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o CPTEC de lá, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, estão nos ouvindo, e nos ouve também nesse momento os funcionários, cientistas do INPE, da Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, que fica na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Que calor que não deve estar fazendo lá agora. Todos te ouvindo, arquiteto. Muito legal, bacana. Obrigado. Isso é para mostrar o quanto há interesse em São José dos Campos, que São José é modelo, né? É uma cidade modelo. Bom, a pergunta tem a da Shirley, mas eu gostaria de arremeter aquele bem pessoal, aquela bem provocativa mesmo. Quem é que você, arquiteto, acha que tem mais direito de decidir sobre o futuro do Jardim Esplanada? Quem vem fazer negócio, quem já comprou agora até para fazer armazém, ou os moradores do bairro? Na verdade, é importante dizer que os associados da Ares são moradores do bairro, na sua grande maioria, né? Eu acho que essa é uma discussão ampla, precisa ser feita, mas o mais importante é que a gente entende que a gente não quer tirar ninguém de dentro do bairro e nem queremos expulsar ninguém, né? Nós queremos que existam, sim, moradores dentro do bairro, somos completamente a favor disso, então nós não estamos contra a moradia, né? Agora, existem uma série de ruas, uma série de avenidas que já se transformaram em corredores e essas ruas precisam virar comercial. Essa é uma discussão da sociedade, né? Eu acho que todos têm que ser ouvidos, né? Mas, de fato, quando o zoneamento não se adequa à realidade, as pessoas acabam passando por cima deles, né? E muitas casas fechadas, você imagina, Paulinho, se você tivesse uma casa no Esplanada e, de repente, você precisa de um local para você montar o escritório, você vai montar na sua casa, né? Vamos supor que você saiu de lá, né? E o fato de você sair do bairro não te tira a legitimidade, não tira a sua legitimidade de você definir o que é melhor para você, para o seu imóvel, para a sua vida e para suas coisas. Então, essa é uma discussão da sociedade, de todos, né? Eu acho que se uma determinada rua continua com todo o caráter residencial, que ela continue residencial. Mas as ruas que nós defendemos, que são as ruas onde nós temos a grande maioria, que são as ruas onde moram os nossos associados, essas ruas precisam mudar. Existe um argumento de que já haveria lá no Jardim Esplanada vários consultórios trabalhando assim, até de forma irregular, porque não consegue a documentação do habite lá na prefeitura. Isso porque a ausência de uma lei mais flexível, ela estaria gerando esse problema? Isso é uma realidade?
Isso é uma realidade, foi o que eu falei. Quando o zoneamento não se adapta à realidade, as pessoas acabam passando por cima dela. Existe na lei uma parte que diz que você pode sim utilizar 20% do seu imóvel para você utilizar ele como comercial, desde que você more no imóvel. Então tem muitas empresas que acabam se pegando nesta lei e acabam utilizando o imóvel inteiro, né? O que é importante dizer também é que quando o imóvel se transforma em comércio e serviço, ele tem que se adaptar à acessibilidade, ele tem que fazer a calçada segura, ele tem que ter uma vaga de estacionamento para cada 70 metros quadrados de área construída. Por exemplo, uma casa de 280 metros quadrados dentro da lei tem que ter 4 vagas de estacionamento. Se nós tivermos 200 casas nessa situação, nós podemos gerar mais ou menos 800 vagas de estacionamento no bairro. Que não tem onde estacionar hoje. Que não tem onde estacionar hoje. E a pessoa fica à mercê da legislação. Ela não pode recolher impostos, ela não pode colocar uma publicidade, ela não pode se abrir legalmente. Essas pessoas estão lá, elas precisam ser reconhecidas. Isso que a outra associação não reconhece. Então, mas assim, aí voltar a esse ponto que eu achei interessante. Mas não dá uma impressão, por exemplo, que você está querendo legitimar uma pessoa que está cometendo um desvio legal. Ela não está legal, ela não poderia ter um comércio ali, ela não poderia ter um consultório médico, ela teria que ter só se tivesse certinho lá na prefeitura, dentro do rigor das leis. Aí, de repente, ela fez uma contravenção, ela tem um imóvel lá que é residencial, ela estava usando como consultório, aí vocês defendem que a lei seja adequada ao desvio que ela cometeu. Veja bem, nós não estamos defendendo a abertura do zoneamento única e exclusivamente por causa disso, tá? Não, sim, a gente concorda que hoje realmente não deveria, mas aí você precisa de se colocar no lado da pessoa. Vamos supor que você tem um imóvel no Esplanada, ninguém mais mora no Esplanada, as pessoas migraram para os condomínios fechados, né? Então as casas estão vazias, as casas estão fechadas. Se você tem um imóvel lá onde você paga IPTU, onde você paga a conta de água, a conta de luz, você tem que ter um jardineiro, você tem que ter uma série de despesas e você não consegue fazer nada com esse imóvel, a necessidade te coloca a fazer alguma coisa. E é isso que está acontecendo com essas pessoas. Então, mas daí no caso, se a pessoa ela está ali, todo mundo sabe que o bairro ele foi criado para ser residencial. Lá atrás ele foi criado. Há 40 anos atrás. Há 40 anos. Uhum. Então não é nada, a pessoa não tem que ficar, poxa, eu estou aqui, eu quero transformar em comércio. Então ela deveria morar ali, já que ali é uma área para moradia, por enquanto, e ela tem um comércio em outro lugar. Então, na verdade, ela não pode, pelo menos a visão que eu tenho é que, no caso, ela teria que trocar primeiro a lei, aí depois, sim, as pessoas pleitearem seu direito de estabelecer um comércio ali. Eu acho que dizer que a lei ela tem que existir em função do desvio das pessoas, embora eu saiba que a lei, vocês não estão puxando a lei exclusivamente por conta dessas questões, mas eu acho que fazer essa justificativa aí, eu acho que pode ser foi o que eu falei para você, nós não estamos fazendo a justificativa em cima dessas pessoas que estão ilegais lá, tá? O que a gente entende é que o Esplanada, é o que você falou, é um bairro residencial e tem um zoneamento de 40 anos, só que você não pode deixar de esquecer que em 40 anos a cidade muda. E que nesta mudança da cidade, o zoneamento precisa mudar também. Mudou o entorno, como você explicou. Mudou o entorno, mudou dentro do bairro. Você tem a Avenida Rio Branco, que hoje é comercial. Você tem a Fernão Dias, que hoje é comercial. Você tem a Anchieta, que hoje é comercial. Então, muitas coisas já mudaram dentro do bairro, né? Há 40 anos atrás, quantos alunos tinham na ITEP? Hoje tem 8 mil. Quantos alunos? Na ITEP, no total tem 13. 13 mil. 13 mil. Aproximadamente 13 mil. Quantos alunos tinham carro há 30 anos atrás para ir para a escola? Quantos tem hoje? Todos. Então, quando você tem um crescimento na cidade e você tem uma mudança de perfil, você tem que levar essa mudança em consideração. Nós não estamos querendo que o Esplanada se torne comercial porque existe comércio ilegal lá dentro. Muito pelo contrário. Nós não somos a favor do comércio ilegal. A nossa briga é justamente para que todos se legalizem, entendeu? Agora, eu não justifico isso apoiado na ilegalidade da pessoa que está lá. Ah, sim. Certo? Esta que é a situação. Nós já recebemos aqui no estúdio da Rádio CT a arquiteta, sua colega Mariana Milanês, o José Walter Pontes, que é do planejamento da prefeitura, a sua colega de bairro, né, colega de associação, a dona Maria Lúcia. Você acha que esse é um debate técnico? Ele tem que ser um debate técnico e tem que levar em consideração as necessidades e os anseios da população.
né? Eu absolutamente não tenho nada contra a Maria Lúcia, que é presidente da outra associação. Eu só acho que faltou sensibilidade dela perceber que existem pessoas que vivem dificuldades dentro do bairro que não são as dificuldades que ela tem, né, e que os associados dela têm, e que, até por este motivo, nós fundamos legalmente em cartório a Ares, porque a gente não se sentia defendido por esta associação na qual ela é presidente. Então, falta sensibilidade. Eu tenho um estudo aqui que chama Programas Cidades Sustentáveis. Tá? Extraído de onde? Esse estudo ele foi feito por várias empresas. Né? Eu vou citar umas aqui: ONU, Unicef, Greenpeace, SESC. Né? Ele foi patrocinado pela Embraer, pelo Bradesco, pela IBM. Tem uma folha inteira aqui de patrocínio que eu estou vendo aqui. É uma folha inteira, né? E inclusive me disseram que o prefeito daqui de São José dos Campos ele assinou esse programa de cidades sustentáveis, que é um programa que fala sobre governança, bens naturais, gestão, planejamento urbano, mobilidade e tudo mais, né? Na questão que diz respeito a planejamento urbano, a conclusão desse estudo é que nós precisamos de evitar a expansão urbana do território, dando prioridade ao adensamento e desenvolvimento urbano no interior dos espaços construídos. Porque foi o que eu falei, a cidade ela começa a crescer para os lados, ela começa a ampliar os seus limites, e você tem que ter mais rua, mais infraestrutura, mais linhas de ônibus e tudo mais. Esse próprio estudo de sustentabilidade abre essa possibilidade de conscientização. Exatamente, ele abre. Quando você pega um espaço da cidade que está defasado em relação à lei de zoneamento, ele diz que realmente precisa ser feito um estudo em cima desse local para ver outras possibilidades de uso para este espaço. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo e a gente volta já com o arquiteto Weber Rios, ele que é o presidente da Ares, Associação para a Revitalização do Jardim Esplanada. Eu quero remeter uma pergunta para o próximo bloco, se a gente pode dizer que essa questão do debate, ele trata-se de um debate do ponto de vista do direito, como, por exemplo, falar sobre uma questão de direito adquirido, já que foi um bairro planejado, ok? Como arquiteto, você vai poder, espero, né, que vai poder trazer essa informação. Questão de direito adquirido, questão de um bairro planejado, como é o Jardim Esplanada. Já, de volta, o arquiteto Weber Rios, ele é o presidente da Ares, aqui falando na Rádio CT sobre a nova lei de zoneamento e a expansão do Jardim Esplanada. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados.
Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o arquiteto Weber Rios, que é o presidente da ARES. A pergunta que ficou a respeito da direito adquirido, aquela questão de quem é que chegou antes, né? Quem nasceu antes, o ovo ou a galinha, lá no Jardim Esplanada. Eu posso até acrescentar uma coisinha. Sim. Ele falou um pouquinho antes da questão de ser uma discussão técnica. Agora poderia até colocar um que a mais aí de, na verdade, uma discussão jurídica até de quem chegou primeiro, já a pessoa tem o direito adquirido, ela quer manter a residência lá. Quem nesse caso teria razão? Olha, gente, então a gente teria que dar uma estudada no que aconteceu em alguns outros locais. Quem chegou primeiro na Avenida Paulista foram os barões do café, os donos das empresas, das indústrias, e hoje a Avenida Paulista é o que é. Né? Os Jardins eram um bairro residencial, da mesma forma como o Pacaembu. Então, as cidades elas sofrem alteração no seu zoneamento. Né? E bairros que antes tinham uma função, quando acabam perdendo essa função, passam a ter outras. Né? Então, assim, o direito adquirido da pessoa é poder morar do muro de dentro da sua casa para dentro. E isso nós não vamos, de forma alguma, impedir. Muito pelo contrário. Eu acho que um bairro bacana é um bairro que mistura comércios e serviços com moradias. Né? Então, nós não estamos querendo que absolutamente ninguém saia do bairro. Nós estamos querendo que os nossos associados que hoje moram no bairro tenham a possibilidade, o livre-arbítrio, de poder transformar a sua casa num comércio e serviço, se esta for a vontade dele. Né? Então, nós perguntamos em off aqui a quantidade de associados que tem lá na sua entidade. Quantas são mesmo? Hoje nós temos aproximadamente 170 associados, né? Mais ou menos uns 140 hoje moram dentro do bairro, mas é isso que eu disse, o fato de você não morar no bairro não tira a sua legitimidade de lutar por ele, porque afinal de contas você tem um imóvel lá, né, e um imóvel que foi adquirido com muitas custas. Né? Então, a nossa ideia é que estas ruas que já estão degradadas em função de trânsito, porque bairro residencial é residencial. Quem anda por dentro do Esplanada hoje vê 11 escolinhas infantis, 4 mega escolas, avenidas comerciais e todo o margeamento, todo o contorno do bairro hoje é comercial. Então, quem mora lá precisa sim ter o livre-arbítrio de poder fazer esta escolha. É isto que a ARES defende. Agora, quem mora lá e está feliz morando lá, que continue morando. Nós conhecemos, muitos associados nossos saíram do bairro porque envelheceram, seus filhos foram embora e não se sentem seguros dentro do bairro, porque é um bairro que tem criminalidade. Né? É um bairro que sofre assalto, as pessoas sofrem assalto nas suas casas, nas suas residências, quando chegam em casa. Então, as pessoas que saíram do bairro, muitas vezes saíram porque viveram lá 30, 35 anos e depois, quando os filhos foram embora, foram procurar uma casa menor ou um apartamento, até por uma questão de segurança. Agora, a presidente que teve aqui, a da SAB, lá do Jardim Esplanada, ela protocolou uma carta lá na própria prefeitura criticando, dizendo que o governo ele tinha aberto espaço apenas para opiniões favoráveis à abertura do Jardim Esplanada para atividade de comércio e serviço. Você vê da mesma forma? Não, claro que não. Em primeiro lugar, eu estive uma vez com o Carlinhos. E eu consegui chegar até o Carlinhos porque nós fizemos este estudo técnico, que é um estudo fotográfico. Então, ficou comprovado os números que eu coloquei aqui. Né? E neste único encontro, nós entregamos esse estudo para o Carlinhos, nós explicamos o que estava acontecendo na cidade, no Esplanada, como eu estou explicando aqui, né? E o Carlinhos disse para mim que ele achava que realmente o Esplanada precisava sofrer algumas alterações pontuais. Nós listamos 21 ruas nas quais a gente considera que deveriam ser corredores, porque, veja, a pessoa chega na Via Oeste, passa Eduardo Cury e chega no prédio da Anatel atualmente, um prédio enorme. Dali para frente vira residencial,
Então o carro da pessoa some na rua, quer dizer, ela entra para dentro do bairro. Então as ruas que ela utiliza para circular, essas ruas já são ruas que sofrem o impacto do comércio e do serviço. Então a gente precisa adequar essa realidade. Arquiteto, o presidente da Associação Comercial e Industrial, o Felipe Cury, ele disse na imprensa de que a lei ela precisa responder ao mercado. O mercado está sedento pelas atividades ali, vai gerar quanto de ganho, quanto de dividendos para o município com a abertura comercial do Jardim Esplanada? Olha, a Vila Ema, a Vila Diana são excelentes exemplos de que há 40 anos atrás eram bairros residenciais, né? Hoje você tem aí várias atividades comerciais e atividades que não são de impactos desprezível como aqui a gente defende para o bairro. A gente acredita que o Esplanada tem essa vocação. A gente, obviamente, eu não saberia te precisar quantos imóveis vão se tornar comerciais. Eu digo que de cara, pelo menos uns 60, que é o que a gente já viu no nosso estudo que já existe lá dentro, né? Então, a ideia de você transformar o bairro em comercial é você poder, sim, trazer atrativos para o bairro, fazer com que o empresário olhe o bairro como uma possibilidade de instalar a sua empresa ali. Agora, claro que para você transformar o uso de um bairro, vai 10 anos, né? Vai muito tempo para você conseguir transformar isso. O mesmo tempo que levou a Vila Ema, a Vila Diana, o Pacaembu em São Paulo, Jardins, etc. Também a Ares já fez uma carta pública na qual nós não somos favoráveis à verticalização do bairro, né? Eu disse que a cidade tem algumas formas de crescer e uma da forma das cidades crescer é crescer para o alto. Hoje existe uma polêmica muito grande a respeito do Jardim Aquários, né? Porque é um bairro extremamente verticalizado. Eu não vejo nada de errado na verticalização. O que eu vejo errado são ruas de 12 metros com calçada de 2. Porque se todas as ruas do Jardim Aquários tivessem 25 metros, com canteiro central, com ciclovia e com calçada de 5 metros, você não teria problema no bairro, né? Se verticalização fosse algo ruim para a cidade, ninguém gostaria de morar em Nova York, ou em Dubai, ou em Potsdamer Platz em Paris, ou em Xangai na China, cidades que eu já conheci, né? Então você Mas o pessoal critica o aquário e todo mundo quer morar lá, pelo jeito, né? Exatamente, todo mundo critica, mas é um caro, bairro né? que tem shopping, é um bairro que tem academia, posto de gasolina, tem tudo dentro do bairro, né? Agora, é claro que aquela urbanização do bairro teria que ter sido melhor para evitar que um prédio ficasse tão colado no outro. Nós entendemos que o Esplanada não é um local para ter prédios, né? É um bairro antigo, é um bairro que já tem as suas redes de esgoto, água, que já estão... Não comporta, absolutamente não comporta. Então a outra associação vem dizer que a gente quer prédio comercial, que a gente quer edifícios. Nós não queremos... essa a realidade. Não é essa a realidade. Agora, remetendo lá para a Associação Comercial e Industrial, você não me respondeu quanto que poderia trazer de dividendos com a flexibilização. O mercado, nesse momento, precisa ser socorrido? Na verdade, assim, nós estamos vivendo uma crise econômica no país, né? Eu entendo que o Esplanada seria uma alternativa até para você poder reequilibrar os preços dos imóveis na região. Eu não teria como dizer para você que vai ser tantos milhões ou tantas casas, né? O que eu sei é que quando você amplia o zoneamento do bairro, você traz mais gente interessada em investir no bairro. E quando você traz essas pessoas interessadas em investir no bairro, ela tem que fazer adaptação de vaga de garagem, ela tem que fazer acessibilidade, ela tem que colocar corrimão, ela tem que fazer a calçada segura, é isso. E outra coisa, se você vai na Avenida Rio Branco ou na Avenida Anchieta, você vê que os comércios todos têm monitoramento. Então, quando o comerciante tira o muro, ele obviamente ele opta por colocar câmeras de monitoramento no seu imóvel, tornando o bairro mais seguro também. Então é muito melhor você ser vizinho de um comércio que tenha monitoramento do que ser vizinho de uma casa que está abandonada, com mato alto, com portões enferrujados, com tapume na janela, como os imóveis que nós fotografamos no nosso estudo. Mas quando fica também só comércio, fica igual o centro velho, né? Porque a gente ali chegou às 7 horas da noite, já fica assim perigoso para andar, porque já não tem mais vida, né? Então é outro lado também da moeda. Por isso que eu estou dizendo que nós somos a favor que tenham residências também,
né? Que seja de uso misto, né? Que tenha comércios, tenha residência, as pessoas possam morar, possam ir, possam caminhar. Recentemente eu andei na área verde do Esplanada, a área verde está abandonada. Tinham fezes humanas, cachimbo de crack, muito lixo. Eu fotografei isso, coloquei no nosso Facebook. Então, na verdade, é o seguinte, quando você tem uma área que não é utilizada pelas pessoas da sociedade, as pessoas de bem, digamos assim, nós vamos ter outro tipo de uso, que geralmente é um uso mais marginalizado, que é exatamente o que nós queremos evitar, trazendo as pessoas e o investimento para o bairro. Mas seria um comércio de baixo impacto, sim, isso que vocês defendem. Exatamente, é o comércio de baixo impacto. O que é o comércio de baixo impacto? São clínicas, são consultórios, são escritórios de arquitetura. Agência de publicidade. Agência de publicidade. Que já existe, inclusive, lá a regional, que é no Jardim Esplanada. Exatamente. Veja, nós estamos aqui no estúdio de vocês. Qual o problema desse estúdio ser dentro de uma casa no Esplanada? Vocês não incomodam ninguém. Né? Então, assim, é isso que nós defendemos. E aí você acaba trazendo o interesse das pessoas de adquirir imóveis e reequilibrando o preço da região. Agora, o que motiva alguns moradores lá do Jardim Esplanada, a manutenção do uso residencial unifamiliar seria a preservação da qualidade de vida. Mas essa qualidade de vida também hoje está afetada pelo que você citou aí agora, cachimbo e tudo mais. Esta é a nossa divergência. Eu acho que se abrisse o bairro para comércio e serviço, nós teríamos uma qualidade melhor de vida do que agora. Porque com tantos imóveis fechados, parados e abandonados, né, como eu disse, é muito melhor você ter um vizinho que é um comércio do que você ter um vizinho que é uma casa abandonada. Inclusive a questão da segurança pública, dengue, escorpião, barata, todos esses tipos de insetos em geral, esse tipo de coisas que você tem quando o imóvel está fechado. Né? Então a qualidade de vida melhoraria. Viu, Paulinho? Bom, vamos para mais um intervalo e na volta, no último bloco, tá interessante, né, Shirley? Tá interessante. Ele podia falar também sobre o World Trade Center, que é um outro assunto também que polemizou bastante na cidade aí, que tem muita gente que está aguardando o World Trade Center, né? E agora, vai colocar onde as vacas do Veri? Pois aí, né? Olha, vamos para mais um intervalo e falar sobre o World Trade Center, esse R$1 bilhão que poderá ser injetado na economia de São José dos Campos, e um dos bairros que poderá receber uma fatia desse dinheiro seria até o Jardim Esplanada, que está na rua do World Trade Center praticamente, que tem um shopping aqui no bairro, né? Já Exatamente. Tem o Shopping Esplanada. Exatamente, o Shopping Esplanada. Aliás, e o Colinas, né? E o Colinas, tem 2 aqui do lado. Um instante só, o arquiteto Weber Rios, ele é o presidente da ARES, Associação para a Revitalização do Jardim Esplanada, volta já aqui no Clique Jornal para o último bloco de hoje. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados.
Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta para o último bloco deste bate-papo. Aqui não é debate, sim uma conversa sobre a nova lei de zoneamento, hoje com o presidente da ARES, Associação de Revitalização do Jardim Esplanada. Tem hora que eu falo de revitalização, outra hora para revitalização do jardim. Qual é o nome correto da ARES? Associação para a Revitalização do Jardim Esplanada. O para dá um imperativo, né? Vamos fazer. Vamos lá. Bom, o Jardim Esplanada já tem um shopping, e famoso, um dos mais antigos shoppings aqui de São José dos Campos, que é o Shopping Esplanada. Exato. Já existe. Exato, que a saída do estacionamento dá para a rua Vital Brasil, que hoje é uma rua que não tem mais morador. Ah, sim. Então é Vital Brasil, que não tem morador ali? Não, é a rua que eu morei quando eu vim morar em São José dos Campos, quando era criança. Quanto tempo você morou nessa rua? Uns 6 anos, mais ou menos. E depois mudamos pro Mayflower e aí moramos lá mais uns 4, 5 anos. Ah, quer dizer, está sempre ali na região. E de lá nós saímos e fomos morar na Vila Diana, então eu sempre estive ali naquela região. Bom, arquiteto, World Trade Center, qual é a visão de você como morador e também como arquiteto da possibilidade da vinda do World Trade Center, até porque um dos promotores desse é uma das pessoas mais bem conceituadas desse país, que é o ex-ministro Osiris Silva. Qual é o olhar que os arquitetos, e você em particular, como presidente da ARES, tem em relação ao World Trade Center, para que depois a gente remeta de volta ao Esplanada? Olha, eu sou fã do Osiris Silva. Eu acho que ele é um visionário, ele trouxe muito progresso para a nossa cidade. E é óbvio que são poucas as cidades do mundo que têm a possibilidade de ter um World Trade Center. Então nós não podemos perder esta oportunidade. É um dinheiro que vai entrar na cidade, são recursos que vão entrar na cidade e são recursos que vão fazer bem para a economia da cidade. Mais de R$1 bilhão em investimentos. O espaço é confortável, claro que tem que ter adequações viárias, tem que ter todo um sistema de sinalização, tem que ter estudos de como você entra, como você sai, mas São José dos Campos não pode, em hipótese nenhuma, ficar fora desse projeto. Esse projeto é muito importante, precisa ser feito, porque se não for feito aqui, vai ser feita numa outra cidade. E aí somos nós que vamos perder, não só a obra do World Trade Center, não só esse empreendimento na cidade, mas também tudo que ele vai produzir no futuro para a cidade. Agora, voltando, bom, todo mundo está favorável, não é todo mundo, né? Grande parte está favorável à vinda do World Trade Center. Mas daí tem que mudar o zoneamento. Exatamente. Agora, o prefeito protocolou na Câmara, ela tem 45 dias para que seja votada pelos vereadores. O presidente da Câmara abriu uma outra possibilidade de que seria mais 45, mais 9 audiências públicas para discutir a nova lei do zoneamento. Quem está refém de quem nessa aí? Eu acho que a lei ela é feita pela prefeitura, né? Ela não é feita pelo legislativo, ela é feita pelo executivo. Então, quem tem que pedir o rito nesta situação é o executivo e não o legislativo, porque a lei ela interessa ao executivo, mas interessa muito mais a população da cidade. Então, eu gostaria que essa lei fosse votada em no máximo 45 dias, apesar de que nós ainda estamos tentando pleitear que mais ruas se tornem corredores comerciais no Esplanada, como a Raposo Tavares, a Avenida Paulista e várias outras ruas que já têm a característica comercial, né? A gente vai lutar por essas ruas, vai continuar lutando, porque a gente acredita que essa seja a melhor solução para o bairro e para a região. Mas dá tempo esse ano de debater e de votar essa lei? Porque já houve a
as audiências públicas? Então, eu acho que o debate já houve, né? Inclusive, eu estive em 3 audiências públicas das 5 que foram marcadas, se eu não me engano, e os vereadores estavam lá, né? Então, eles escutaram, alguns falaram, enfim. Eu acho que a discussão já houve. Precisa ter uma discussão interna dentro da Câmara, mas eu acho que precisa ser votado esse ano. Eu espero que dê tempo de votar esse ano. Obviamente, eu não tenho uma bola de cristal para saber se isso vai acontecer, mas eu gostaria muito, eu acho que é importante para a cidade, assim como é importante para a minha associação e para São José dos Campos, para todo mundo. Bom, sendo aprovado, o prefeito tem a maioria na Câmara. Isso é favorável para Ares, porque a prefeitura já ouviu em audiência pública e quer fazer essa mudança, segundo o José Walter Pontes, que é da Secretaria de Planejamento. Isso é favorável a Ares. O que fazer a partir do momento que for aprovado? Olha, na verdade ela não é totalmente favorável, né? Como eu disse, nós queremos incluir mais ruas, porque a gente acredita que isso seja importante. Ela não é de todo ruim, né? Eu acho que eles, através dos estudos técnicos da prefeitura, escolheram por um meio termo, assim, para poder atender, né? Então, eu acredito que os vereadores vão ter o bom senso de votar a lei esse ano e colocar essa lei para funcionar o mais breve possível. Assim que a lei estiver pronta, eu acho que a gente vai ter uma segurança jurídica para poder funcionar muita coisa na cidade que não está funcionando. O prefeito Carlinhos já disse em setores da imprensa de que ele teme que a politização desse debate da nova lei de ilusioneamento ela possa inviabilizar a tramitação na Câmara. Então continuaria com aquela jeitinho brasileiro no Jardim Esplanada? Eu acredito que não, porque eu basicamente, se for para tratar do assunto Esplanada, conversando com os 21 vereadores, nós tivemos apoio de 15. Né? Agora, nós sabemos que a lei de zoneamento não é somente Jardim Esplanada. O Jardim Esplanada é só um dos itens que estão lá dentro. Né? Eu li uma boa parte da lei, tem muita coisa que está sendo discutida nessa lei. Eu acho que a questão, na verdade, não tem como ter um jeitinho, porque ela precisa ser votada, e se ela for votada, você tem 2 possibilidades, ou ela ser aprovada ou ela ser rejeitada. Nós esperamos que ela seja aprovada. Então, hoje quem está segurando lá é o Shakespeare, né? O presidente da Câmara. Ele está segurando, então deveria ser votado já. Certamente vai ser votada a proposta atual, porque a maioria, mesmo que seja colocada em emendas e tudo mais, mas deve ser aprovado. Então o apelo da cidade é para o Shakespeare sair de cima, né? E colocar para votar logo. Eu não sei exatamente quais são os motivos do Shakespeare Carvalho. Eu já estive com ele conversando algumas vezes. Ele foi extremamente atencioso e prestativo, assim como a maioria dos nossos vereadores, né? Se ele está realmente segurando essa lei, eu gostaria até de pedir para que ele colocasse essa lei em votação, porque, como eu disse, ela é importante para a cidade e ela vai ser um destrave para São José dos Campos. E já foi exaustivamente discutido, né? Mas agora tem mais 9 audiências, então, né? Mas me parece que a prefeitura entrou com uma ação, ou vai entrar com uma ação na justiça, pedindo para que o prazo de 45 dias seja respeitado. E aí a gente espera que o judiciário também atenda rapidamente ao pedido da prefeitura. Agora, o arquiteto, pequenos, médios e até grandes empresários aqui de São José e que criaram ali no Esplanada uma espécie de lei de zoneamento paralela. Está organizado aquilo ali? Não, na verdade não está organizado, tanto que a Ares teve muita dificuldade de identificar quais são os imóveis onde hoje são empresas e que estão disfarçadas de residência, né? Nós não temos o poder de entrar nessas residências, né? Então nós desconhecemos. Só que quando as pessoas ficaram sabendo que a nossa associação está brigando pela ampliação da lei de zoneamento, que significa um uso misto de comércio e residências, essas pessoas passaram a nos apoiar, porque elas viram na gente a única chance de poder se regularizar e poder ter a sua empresa estruturada, legalizada, exatamente. Essa lei do zoneamento que nós estamos vivendo hoje aqui em São José dos Campos, está em vigor, ela é de 2010. Ela permite, ali no Jardim Esplanada, apenas 5 corredores comerciais. Entre elas está a Rio Branco e a Rio Branco, a Fernão Dias, a Anchieta. E a São João. A São João, e tem aquela debaixo da Anchieta, tem o Borba Gato, se eu não me engano. Que era o Bandeirante.
Isso. É o Bandeirante Borba Gato. Isso. Seria o bairro todo? Quantas ruas tem o Jardim Esplanadas? Tem ideia? Olha, eu diria que o Esplanada hoje deve ter pelo menos umas 50 ruas, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Agora, Tô chutando, assim, eu já não contei. Nós pedimos 20 ruas para que o bairro ficasse 50% comercial, 50% residencial. Agora, também é importante dizer que nas ruas comerciais, a pessoa também pode morar, né? A pessoa não precisa de sair da rua só porque virou comércio, né? Isso que eu digo. Nós não somos contra eles morarem. Eles são contra nós termos a opção de transformarmos o imóvel em comércio. O arquiteto, o que seria o uso, você já falou da imprensa, que a gente pode ler, o uso misto consciente? Eu acho que é justamente você poder trazer para as pessoas que moram naquele bairro tudo que ela precisa, de forma que ela precise sair o mínimo possível do bairro. Porque hoje a grande questão que tem sido levada em consideração é a questão da mobilidade urbana, né? Como a pessoa sai do Esplanada e vai lá para o Jardim Motorama, ou como a pessoa sai lá da Vista Verde e vem para o centro da cidade, essas são as questões que precisam ser resolvidas. Então, se a gente conseguir transformar os bairros e trazer para dentro desses bairros o comércio e o serviço, a gente acaba diminuindo a quantidade de carro nas ruas e acaba diminuindo a quantidade de pessoas que precisam se deslocar na cidade. Hoje, o Jardim Esplanada seria o bolsão de negócio. Quanto que está o metro quadrado lá? Não, o Jardim Esplanada está extremamente defasado, desvalorizado. Por isso que eu disse para você que o zoneamento do jeito que está atrai o especulador. Né? Nós precisamos transformar o zoneamento para que o Esplanada tenha de novo o seu valor reconquistado. Então, uma informação que chegou até a gente, que custava mais ou menos R$500 um metro quadrado. Isso aí não atrairia? Na verdade, assim, é uma informação que depende muito do estado da casa, depende da topografia do terreno. Você tem casas novas no Esplanada, mas você também tem casas que estão destruídas, né? Pelo tempo, pela falta de manutenção, pela falta de reforma. Então, quando você coloca quanto vale o metro quadrado de um imóvel, obviamente você precisa de conhecer o imóvel antes para você poder apurar esse custo. Bom, o que fazer agora? Uma última pergunta. O que fazer a Ares, a Associação Amigos do Jardim Esplanada e a Lei de Zoneamento? O que fazer nesse momento? Bom, as associações elas têm que aguardar agora para ver como que vai ser a tramitação dessa lei na Câmara. A Ares vai continuar lutando, a Ares luta. Aqueles que não foram incluídos agora nessa lei de zoneamento, nós vamos lutar para que essas pessoas possam ter o seu direito de opinar sobre qual destino elas querem dar aos seus imóveis, baseado em estudos técnicos. Bom, para a gente finalizar, aonde encontrar a Ares? A Ares hoje ela está na Avenida Goiânia, no Parque Industrial, número 464, que é onde está a sede do meu escritório de arquitetura. Nós trabalhamos lá também, através do e-mail ares.esplanada@gmail.com. Estamos no Facebook, ares.esplanada. Então as pessoas têm todos esses recursos e entrando em contato com a gente com certeza vai responder a todos. No Facebook, Ares... Esplanada. Arquiteto Weber Rios, muito obrigado pela conversa, pelo bate-papo e pela entrevista. A mesma coisa, mas em fases diferentes. Muito obrigado, Paulinho. Muito obrigado, Shirley. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Muito obrigado você. Bem, bom, hein? Bom debate. Excelente, Paulinho. Agora, esclareceu bastante coisa, né? Para completar, falta o marrom e o Cosme, né? Eu acho que não. Porque eu acho que foi amplamente debatido agora, né? Não, eu acho que fechou agora, né? Tá certo. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora é a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro, e a presidência da Rádio CT e do Sindicet é o também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.